Boa noite, então, companheiros. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade a esse maravilhoso encontro do estudo do Livro dos Espíritos. E agradecemos a todos vocês pela companhia, por estarmos sempre juntos aqui a essas noites das segundas-feiras. E sempre alertando que, se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento, nos mandem pelo próprio Facebook e nós retornaremos assim que for possível. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo, paramos na questão 150 e pedimos a vocês também que vejam a nossa página lá no YouTube, de preferência façam a sua inscrição para que vocês possam receber também todas as comunicações que nós temos na casa, todos os outros estudos, inclusive. Nós temos, além do Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Médiuns e o estudo da Gênesis, né? Além de todos os outros nossos programas, inclusive o Horário de Maria, que tem aí uma audiência muito grande por todos vocês. Pedimos também que relatem para nós de onde vocês estão nos assistindo. Mandem para que a gente possa ter uma ideia do nosso alcance. Vamos então fazer a nossa prece de abertura, pedindo então a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a todos os espíritos amigos que nos iluminem nesta noite, que nos envolva com muita paz, com muito entendimento, com discernimento, com compreensão, que nós possamos fazer esse estudo intuídos pelos bons pensamentos. Que Jesus, então, nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Nivaldo, lembrando que junto desses estudos, a gente tem também a quinta do Evangelho. Quinta do Evangelho, né? Que é toda quinta-feira, às 8 horas. Estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho. Perfeitamente. Bem lembrado, Célia. Então tem a Gênese, tem o Livro dos Médiuns e... Célia, você que começou a questão 150 na semana passada, vamos repetir, né? Nós começamos só lemos a pergunta, ela se divide em mais três partes, né? Vamos voltar a 150 para que a gente possa pegar o fio da meada. Estamos falando sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual. Né? Então, estamos aqui encarnados e vamos ter que retornar ao mundo espiritual. E Kardec continua nas perguntas, né, e os espíritos nos esclarecendo, elucidando essas dúvidas. Então, na questão 150, sim. Kardec pergunta: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E eles nos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Né? Então, o que nós somos hoje, toda a bagagem que nós já adquirimos nessas encarnações sucessivas que já tivemos, tudo é um encadeamento. E no mundo espiritual, a gente vai ser exatamente isso. E como nós falamos na semana passada, desse entrelaçamento das questões que Kardec nos traz, né? Porque, como ele diz, a resposta dele, o que seria ela se não a conservasse? E em estudos passados, né, nós já tínhamos, Kardec já havia perguntado o que compõe o globo, o mundo. E eles nos respondem que de três partes: os espíritos, a matéria e o fluido universal. Então, esse espírito faz parte do elemento criador do globo. Então, ele não pode se misturar com o todo. Não pode. Né? Ele não pode... conserva a sua individualidade. E nós já estudamos aqui também que o espírito é a parte inteligente do universo. Do universo. Não é verdade? Então, ele é individual. Se eu não me engano, foi no estudo passado.
se a gente retorna simplesmente ao todo, a gente é nada. Não seria nada, Né? Essa individualidade, ela se mantém conosco, porque nós somos um componente desse universo. Aí a 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Aí a nossa materialidade, né? Kardec, ele vem perguntar o que a gente tem vontade de perguntar. A espiritualidade. Se eu não vou ter mais esse corpo, se esse corpo vai ficar aqui, como é que vai ser no mundo espiritual? Né? E aí a gente precisa voltar à questão 141, em que nós colocamos aquele slide, em que a gente mostrou lá a representatividade do espírito, o corpo físico, e entre o espírito e o corpo físico, um outro corpo que nós chamamos de perispírito, quer dizer, eles chamam de perispírito, que tem exatamente, é uma cópia do corpo físico. Ou melhor, o corpo físico é uma cópia dele. É uma cópia do perispírito, né? Então, como é que você vai ser visto? Como é que você vai ser identificado se você perder o corpo físico? Pelo perispírito. Porque, na verdade, o espírito é uma centelha, né? Sim. Está lá na representatividade daquele slide que nós colocamos, né? Se eu me apresento como uma centelha para um ser amado meu... Como você vai ser reconhecida? Como ele vai me... Não, essa foi minha mãe. Não. Como que ele vai me reconhecer? Então é preciso ter essa cópia, né? Quer dizer, na verdade é original, a cópia somos nós. Então, repetindo. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? A espiritualidade nos responde. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Né? Então, quando aqueles médiuns, né, que têm esse dom mediúnico da visão, o que eles veem não é o corpo físico, é o perispírito. É o perispírito. Né? E aí, Nivaldo... E não é o espírito também, é o perispírito, que é a representatividade do que foi o corpo físico. E aqui vem dizendo e representa a aparência da sua última encarnação. Então, se eu retorno ao mundo espiritual, se eu quero me comunicar com um filho, por exemplo, que aqui permaneceu... Se eu me apresentar com a aparência de uma outra encarnação, ele pode não me reconhecer. Perfeitamente. Agora, se essa aparência aqui, ele vai saber que sou eu. Perfeitamente. Né? É por isso que esse perispírito, ele se apresenta exatamente como é agora. Agora sabendo, né, Célia, que como nós vamos aparecer... É uma determinação do espírito. É uma determinação. Determinação do espírito. Sabemos que, por exemplo, né, para a gente ilustrar aqui, Emmanuel, que foi o guia, mentor de Francisco Cândido Xavier, apareceu a ele com a representação de quando ele foi senador romano. E sabemos que não foi a sua última encarnação. Mas ele preferiu aparecer com aquela imagem. O perispírito, ele tem essa possibilidade. Essa possibilidade. Por quê? Ele já foi cópia de vários corpos, né?
Então, vai ter estudos, né, mais lá Pra frente, né? Para frente. Tem o livro dos médios, aonde vai isso, dizer... Né? O Roberto está trazendo isso para a gente aí. Essa aparência que o perispírito pode tomar, né? O normal é que ele se apresente com a aparência da última encarnação para que seja reconhecido. Mas nada impede que ele faça a opção de apresentar com outras imagens de outros corpos que ele também já teve aqui na Terra, né? Ou que não teve, com a intenção de nos enganar, né? E aí a 150B, quer ler, Nivaldo? Vamos ler então. A 150B, Kardec pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Ou seja... Nós estamos falando do desencarne, né? Perdermos o nosso corpo físico, morrer para alguns. A gente leva alguma coisa desse mundo? E o que os espíritos vão nos responder? Nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou amargor, conforme o uso que ela tenha feito da vida. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na Terra. Então, essa pergunta, essa resposta, né, Célia, nos leva a aquelas indagações. Alguém já viu algum cortejo com um caminhão de mudança atrás? Não. Alguém já viu um caixão com gaveta? Também não. Então, nós não levamos dessa vida nada que seja material. Levamos tudo que seja espiritual, que seja do coração. Então levamos os nossos sentimentos, levamos tudo aquilo que a gente é, não o que a gente tem. E é o que eles nos respondem, né? E aqui, Nivaldo, nessa resposta da espiritualidade, a gente pode entender por que o materialismo ele é tão forte na gente. Quem tem muitas posses... É verdade. Quando lê um negócio desse que não vai levar nada... Não. Ele vai relutar para aceitar isso que está aqui. Porque não vai querer perder aquilo tudo. Sabe? E é por isso que a espiritualidade diz aqui embaixo, essa lembrança é cheia de doçura ou amargor. Né? Entende? Porque a importância que a gente dá às coisas materiais. O uso que nós fizemos dessa vida, né? O uso que nós fizemos. Isso é que vai determinar exatamente como será a nossa condição após deixar esse corpo físico. Então ela leva alguma coisa? Não leva nada. São só os sentimentos. Levamos os nossos sentimentos. Os sentimentos a gente leva, né? Essa lembrança a gente leva. A inteligência... Levamos. Então tudo o que for... Tudo que nós somos. Na essência... Nada que nós temos. Nada que nós temos. Então a importância... não é no ter, é no ser, né? No ser. Quem eu sou e não o que eu tenho. É verdade. Mas a gente se preocupa com o quê? Essa a importância desses estudos. Desses esclarecimentos, né, Célia? Porque a gente começa a despertar. Então, é uma série de coisas que a gente dava muito valor. Que a gente precisa começar a parar para rever os nossos pensamentos. Não é bem assim. 151? 151. Que pensar da opinião dos que dizem que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Aí os espíritos nos respondem. O conjunto dos espíritos não formam um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia
és parte integrante dela. E não obstante, conservas sempre a tua individualidade. E aí, mais uma vez, aqui eu coloco o problema de palavras de entendimento. Retorna ao todo universal, retorna ao mundo espiritual, retorna ao seio de Deus. Entende? São palavras. São palavras. E todos nós, encarnados, formamos esse todo, né? Esse todo. Encarnados. E todos nós, quando estivermos desencarnados, nossos irmãos agora, que estão no mundo espiritual, formam esse todo. Então é esse todo universal, é uma questão de palavras. Só questão de palavra, né, Célia? Vamos lá para 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Como é que a gente pode provar? Né? Que esse espírito, essa alma, depois que morreu, vai se manter individualizado. A resposta dos espíritos são essa. Não tendes essa prova através das comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouvirias. Pois, com muita frequência, uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. E aqui nessa resposta, né, a gente precisa parar para pensar quantas vezes nós já tivemos aquela intuição, aquele insight de não ir por um determinado caminho, não fazer determinada coisa, isso acordado, para não dizer quando muitas das vezes nós vamos dormir com um problema e acordamos na manhã seguinte com a solução na cabeça. Será por que foi isso? É porque a gente é demais, né? Porque nós nos colocamos assim num patamar de... É porque nós tivemos essa oportunidade de comunicação com outros espíritos, de poder visualizar o problema de fora, de termos o auxílio desses amigos espirituais. É por isso que muitas das vezes como eles estão nos dizendo, a toda hora nós temos essas informações, essas dicas que por isso, Nivaldo, que ele disse, se não fosses cegos, verias. Se não fosse surdo, ouvirias. Porque eles falam conosco o tempo todo, mas a gente quer ouvir assim, tá? É essa voz que entra aqui no meu canal auditivo. A gente ainda não aprendeu a ler o que é dito aqui dentro na nossa mente. Quantas vezes nós queremos uma determinada resposta e aquilo brota na nossa cabeça como nada. Mas a gente sabe que é assim que eles nos trazem essas intuições. E normalmente, Nivaldo, quando a gente tem uma ansiedade, um problema desse para resolver, quando a gente dá uma relaxada, quando a gente se acalma, aquilo vem. A solução aparece. Né? E aí cabe a gente colocar em prática ou não, né? E aí tem a nota de Kardec, que é também um pouquinho grande em relação a essa individualidade após a morte. Então, mais uma vez, lembrando dessas comunicações que a gente recebe. Isso sem falar, né, Célia, para aquelas pessoas que já tiveram uma oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, na verdade, ou de receber uma psicografia, ou de receber uma psicofonia. Muitos de vocês já tiveram essa oportunidade de ter um contato direto dessa forma. Um sonho. Quantas vezes vocês já sonharam com um pai, com uma mãe, com um marido, com um filho? Como nós costumamos dizer, são sonhos que a gente acorda no dia seguinte ainda com o calor do abraço, né? O cheiro que nós tivemos daquele encontro das pessoas. Então, foram verdadeiros encontros mesmo, né? São verdadeiros. Verdadeiros. Não é sonho, a gente chama de sonho. Chamamos de sonho, né? Mas foram encontros.
Aí a nota de Kardec. Os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados, se por isso entendem que semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde aí a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Perfeitamente. Tudo aquilo que nós já falamos, né? Se nós entendermos que retorna ao todo universal e se acaba, está errado. Se nós entendermos que nós somos, quer dizer, que todos os seres incorpóreos são elementos de um todo, aí está certo, né? Aqui acaba um parágrafo, o teu continua? Continua, pode continuar. Se as almas se confundissem na massa, só teria as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Se volta ao todo, é o todo, né? Perde a individualidade. Perde a individualidade. E não é o caso. As qualidades seria do conjunto. Do conjunto. Aquela gotinha de água que caiu no oceano, ela não é diferente da água que já existia no oceano. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do seu eu. Com certeza. E uma vontade distinta. Então, nas várias comunicações que recebemos, que tomamos conhecimentos, elas não são iguais, elas não são as mesmas. São individualidades. Individualidades. São seres individuais, né, Célia? Espíritos individuais. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesmo de suas individualidades. Se apenas houvesse, após a morte, o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Perfeitamente. E a gente sabe que não é. Que não é assim e muito explicado, né? E temos aí, você relatou sobre as obras de Francisco Cândido Xavier. Chico nos trouxe aproximadamente 500 livros, né? 500 livros, né? Então é uma diversidade enorme de espíritos que se comunicaram com a gente através dele, trazendo mensagens distintas. Né? E essas mensagens claras tá nesse filme, As Mães de Chico, porque aí tem lá o relato daquele casal descrente, né? E que o filho vem e se comunica e toca. A mãe identifica aquilo. É verdade. Né? Então, essas comunicações diversificadas é uma prova da individualidade dos espíritos. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que são seres distintos.
Mais uma explicação de Kardec, por que não é não o vai todo, fazer parte do grande todo, né? Eles são componentes desse grande todo. Nós vamos manter exatamente a alegria, a tristeza, a sabedoria, a ignorância, sabe? Exatamente o que somos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam às visões nas aparições. Então, detalhes de características, né, de cada um deles, específico da vida que viviam aqui, isso é demonstrado nessas comunicações. Perfeito. E, mais uma vez, vem nos mostrar essa individualidade e não nos deixa dúvida alguma sobre essa condição de sermos espíritos individualizados, né? Então, o último parágrafozinho. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Material porque Kardec tem essa oportunidade de visualizar, né, de conversar com eles e de perceber nos movimentos das mesas e tudo que aconteceu naquele momento que ele estava trazendo essa nova doutrina para nós. Né? Porque antes dessa... de aceitarmos, de entendermos que todas aquelas manifestações eram espíritos, e espíritos esses, de seres que tinham vivido na Terra, né? Antes disso, antes do espiritismo, isso era artigo de fé, era diabólico o negócio, né? Verdade. E aí vem o espiritismo e torna essa coisa... Esclarecer para nós, né? Esclarecer para nós. Célia, dando continuidade à questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. É o que nós já falamos aqui várias vezes, né? Qual o sentido da vida eterna? Quem possui a vida eterna é o espírito. A gente sabe que é eterno. Mas o corpo físico, ele tem um tempo pré-determinado. Ele tem uma data de validade. Todos nós temos uma data de validade. Nós não sabemos qual é, quanto tempo vamos ficar por aqui, mas sabemos que não somos eternos. Então, é o que ele nos esclarece mais uma vez nessa pergunta e nessa resposta. E a gente, né, Nivaldo, a gente dá uma importância sem tamanho ao corpo físico, né? É dele que a gente cuida. A gente tem que cuidar dele? Tem que cuidar dele, porque o nosso espírito precisa dessa máquina aqui para poder realizar as tarefas dele. Perfeito. Mas não é ele o mais importante. Né? A essência é o espírito. A essência é o espírito. E essa questão tem um desdobramento do item A. E Kardec pergunta assim: não seria mais exato chamar de vida eterna a vida dos espíritos puros? Daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a experimentar? E eles respondem: seria antes a felicidade eterna, mas isto
é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendeis. Mais uma vez, é o que você sempre diz, né? É tudo questão de palavras. Dizer que a vida eterna é só para aqueles espíritos puros, a vida eterna é para o espírito, que nós sabemos que foi criado simples e ignorante e que vai na condição de chegar um dia à angelitude. Isso dito por Jesus quando esteve aqui conosco, né? Agora, essa passagem, essa evolução que vai nos permitir encarnar, desencarnar e evoluir, não vamos deixar de ser espírito por isso. Né? Pois é, porque a vida eterna... Ou não vamos deixar de ter vida eterna por não isso. Vamos. Né? A nossa vida aqui encarnada é que não é eterna. Não é eterna. Mas a minha vida, a nossa vida de espírito, essa vida é eterna. E é importante também, uma outra coisa interessante, né, Célia? Muitas das vezes nós nos olhamos no espelho e dizemos assim: eu tenho um espírito. E aí seria equivocado. Na verdade, nós precisamos olhar para o espelho e dizer: eu tenho um corpo físico, porque nós somos um espírito. Nós somos o espírito e temos um corpo físico, mas na verdade a gente muitas das vezes altera isso. A gente diz que tem um espírito e que nós somos esse corpo. Não somos. Nós somos o espírito, que ele é infinito. Ele que vai permanecer. Né? Tem o espírito vivendo uma experiência no corpo físico. Perfeitamente. E não o corpo físico vivendo uma experiência no espírito. Espírito, né? Não é assim. E agora vem um outro item desse capítulo, né? Retorno da vida corporal à vida espiritual, é a separação da alma e do corpo. Né? Como se dá esse momento que nós dizemos separação. Que seria o momento da morte, que para nós a morte não existe, né? Mas esse momento do desencarne. Como é que vai se dar essa separação do corpo e do espírito, né? Então é a 154. Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Porque para a gente tudo que vai separar dói. E o nosso maior medo do final da morte, né? Exatamente é sofrer. Isso. É o nosso medo, né? Então Kardec fala: é dolorosa a separação da alma e do corpo? A resposta dos espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Então a espiritualidade vem nos dizer que não existe esse momento doloroso da morte. E quando se espera, o sofrimento é do corpo físico, né? Não é do... O espírito não sofre. O espírito não sofre. Tá? Então, esse grande receio que nós temos, né? Essa questão também aqui nos traz, assim, Célia, um alívio muito grande, né? Porque muitas das vezes a gente sofre em pensar, em ver alguém que sofreu na hora da morte. Muitas das vezes a gente se refere, inclusive, assim: poxa, mas está sofrendo tanto, ou sofreu tanto na hora da morte. E os espíritos nos esclarecem que esse sofrimento, o espírito não toma parte. Ele não sofre. E muitas das vezes, para ele, isso é um prazer, porque ele está se desvinculando, ele está se libertando desse corpo físico que para ele... Está chegando ao fim. Chegando ao fim de uma pena, é uma liberdade.
É uma liberdade. É difícil da gente entender isso, entender, aceitar. A gente aceitar, entender, mas é preciso que a gente nosso amadurecimento, que a gente amadureça essa ideia e que a gente já não sofra mais com esse tipo de pensamento, que a gente possa então fazer exatamente essa cognição, né, Célia? E eu acho que a grande importância do estudo do Livro dos Espíritos é exatamente isso. Porque através desses ensinamentos a gente vai ter a oportunidade de refazer sintomas que muitas das vezes a gente tinha guardado conosco que nos causava sofrimento. Eu, por exemplo, quero até trazer aqui uma experiência própria. Eu, num determinado momento da minha vida, eu presenciei um atropelamento de uma pessoa. E durante muito tempo eu trouxe comigo aquela lembrança e sempre imaginando o sofrimento daquela pessoa naquela hora. E no momento em que eu tive a oportunidade de começar a estudar exatamente esse capítulo que nós estamos estudando agora, eu pude refazer aquele pensamento que eu tinha e desfazer aquele sofrimento. Porque quando eu descobri que aquele espírito já não estava mais ali, que o sofrimento foi só daquele corpo físico que já não tinha mais a vida, você refaz a tua cognição e você para de sofrer. Você pula aquela etapa. Então, é exatamente a importância desse estudo é exatamente essa. É para que a gente possa refazer os nossos conceitos de sofrimento, de gozo, de alegria, de vida, de morte. E isso aqui, Nivaldo, é assim, de uma hora para outra? Não vou me preocupar mais. Não é de uma hora para outra. Mas é essa informação que a espiritualidade nos dá e que ela vai sendo amadurecida dentro da gente. Vamos lembrar lá dos cristãos Sim. que iam para o circo, né? Lá os primeiros cristãos. E eles iam cantando. É verdade. E aí todo mundo ficava admirado. Como? Mas aquilo ali é fé, eles sabiam, tá? Que não era aquele momento, não era o momento, não era a realidade deles, que a realidade deles estava no mundo espiritual. Perfeito. Então eles iam felizes. E vários relatos que o espírito não estava mais ali, o espírito não sente isso. Né? Então a gente precisa... Tem uma pequena nota de Kardec ainda nessa questão 154, ele diz assim, né, Célia? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem disto se aperceber. É um lampião que se apaga por falta de combustível. Isso seria aquela condição, né, daquela morte natural, em que por esgotamento realmente do corpo físico, né? Então ele faz essa comparação com aquele lampião. Para nós seria aquela vela que vai se extinguindo e até o final acabou. A gente sabe que essa condição de morte são para poucos, né? Porque a nossa vida é uma vida que a gente tem assim uma consequências, né, alimentares e tudo mais, que a gente dificilmente vai... A gente destrói essa máquina, né? Destruímos o nosso corpo físico um pouquinho antes do que deveríamos, né? E aqui, entendendo, né, guardando a devida distanciamento da perfeição, o Chico Xavier, a morte dele, é exatamente esse... Foi lenta, né? Foi se apagar dessa velhinha, independente, né? da condição de espírito, né, iluminado que ele era, que ele é, né? Mas esse entendimento que foi... esse entendimento. A 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Então, como é que se dá isso? A morte, né? Desfeitos os laços que a retinham, ela se despreende. Então,
esse laço nós vimos aqui atrás, né? Que é o perispírito. Então, é desfeito esse laço. A alma se desprende, né? O corpo físico vira aquela matéria inerte e o perispírito continua a sua caminhada. Aí tem a 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. É assim, separou. Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? A espiritualidade nos responde: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se despreende, pouco a pouco, dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. A gente já estudou que esse despreendimento ele é feito de célula a célula, né? Então a coisa não é como rasgar uma folha de papel, pá, não. Ele é lento e ele é gradual. Vai ser mais demorado, vai ser menos demorado de acordo com as nossas condições. Lembrando até também, né, Célia, que se a gente pegar o nascimento, como é que é feita a acoplagem do espírito naquele ser que vai nascer? Sabemos que também é gradual. É gradual. Né? São 9 meses. São 9 meses ali que o espírito vai se acoplando àquele novo corpo que está sendo formado, em que o elo principal é no momento do nascimento. Então, da mesma forma, para se desatar esses laços, também precisa-se de tempo. Os laços não são cortados, eles são desatados, um a um. Não é porque você falou que esse acoplamento definitivo ele é feito no nascimento, só para não ficar dúvida, que o espírito que vai habitar aquele corpinho que está em formação, esse espírito já está destinado a ele. Sim, já acompanha ali. Né? O acoplamento definitivo, final, é que se vai dar no nascimento, mas o espírito já está destinado ali. E ele vai passar esses 9 meses se desenvolvendo, tanto o corpo físico quanto o espírito, né, para poder habitar esse corpinho. Célia. Então, no momento da morte, se dá a mesma coisa. Não é assim, como rasgar um papel. Né? Acabou. Cortou. Pum. Não. Ele diz aqui, os nós se desatam, não se quebram. Célia, já estamos mais uma vez chegando aí ao final do nosso programa. O tempo passou, a gente nem percebeu mais uma vez. Temos menos de 2 minutos e você fica encarregada hoje de fazer o nosso encerramento, né? Nós iríamos agora entrar na nota de Kardec. Sim, vamos voltar então. Então a gente volta na 155. 155, nota de Kardec. Tem a 155. Tem muitas coisas aqui ainda para a gente abordar e conversarmos sobre esse assunto, que é um assunto que nos traz assim uma curiosidade muito grande, né? Que é essa separação do corpo do espírito, né? A hora da morte, né? A hora da morte. É um assunto que nos traz, assim, muitas curiosidades e nós vamos poder, aqui juntos, tirarmos todas essas dúvidas, com certeza. Agradecendo, né, mais uma vez a companhia de vocês, agradecendo a essa casa por mais uma vez estarmos aqui, agradecendo ao Nivaldo por essa companhia,
por essa divisão, né? Essa troca de fraternidade, de conhecimentos. E vamos lembrar mais uma vez a vocês que nos digam, nos tragam como vocês estão recebendo. Conta pra gente experiências de vocês. Esse assunto é um assunto que diz muito no nosso momento atual. Todo mundo tem uma experiência dessa. Conta pra gente. E vamos mais uma vez agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo acima de tudo a Deus, nosso Pai, a todos esses amigos que nos ajudam, nos iluminam, que coordenam esse trabalho, agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de tomarmos conhecimento, de entrarmos em contato com esses ensinamentos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade e te pedimos, nos ajude a despertar esse ser eterno que existe em cada um de nós. Nos ajude, Pai, nos fortifique a nos olharmos como espíritos. Nos ajude a fazer esse mergulho no nosso interior, a nos desvencilharmos dessas coisas que não vamos levar conosco, que simplesmente ocupam o espaço, que nos fazem carregar coisas pesadas. Que possamos, Pai, ter um pouquinho mais de inteligência, de sabedoria, para nos ocuparmos com as coisas realmente que vão nos engrandecer, que vão nos tornar seres melhores. Pai, obrigada, e esteja conosco. Mestre Jesus, obrigada, e que a tua luz, que a tua mão esteja sempre estendida, nos conduzindo e nos levando pelo caminho do bem, pelo caminho da paz, da fraternidade. De volta, irmão querido, ao nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus.